Seu fornecedor se encontra online? Seu fornecedor? Favor responder em até 15 minutos, sob pena de desclassificação. Então, a gente se depara com certa frequência em situações onde o fornecedor simplesmente não nos responde. E o que acontece? Apesar de a gente ver, às vezes, até nas atas dos pregões, essa situação, favor nos responder, senão você vai ser desclassificado, etc., a gente não tem nenhuma base legal para desclassificar um fornecedor porque ele não nos respondeu, né? Acredito que se essa situação, esse vício, né, agora venha da obrigatoriedade que a gente tinha na antiga lei de licitações de negociar com o licitante. E a gente não tinha o campo de negociação como a gente tem hoje em dia. Aqui, basta que a gente clique no botão negociar e a gente sugira um valor, ou até mesmo deixe o campo em aberto e só envie a negociação. Por exemplo, nesse caso aqui, vou colocar aqui a justificativa, é possível concedermos algum desconto? E eu posso enviar essa negociação até mesmo sem um valor específico, tá? Considerando também que a negociação não é obrigatória no pregão pela nova lei de licitações, ok? Mas continua sendo uma boa prática, já que a função do pregoeiro, do agente de contratação, é sempre conseguir o melhor preço para a administração, atendendo, claro, aos critérios estabelecidos pelo edital e pelos seus anexos como termo de referência. Então, o que acontece? A gente pode verificar aqui na IN 73 que os únicos prazos que são dados é o prazo para envio de propostas, que o edital vai estabelecer um prazo mínimo de 2 horas, sendo prorrogável por igual período, aqui no artigo 29, e no artigo 39, que trata da documentação, que vai também definir que o edital tem que dar o prazo mínimo de 2 horas para apresentação de documentos em formato digital, aqueles que não constem no SICAF, por exemplo. Então, o que acontece? A gente, enquanto agente de contratação, pregoeiro, a gente acaba que não pode criar critérios que não estão previstos no edital, não estão previstos na lei. A própria Lei 14.133 não dá nenhuma obrigatoriedade em relação a isso, e também não tem nenhum regulamento que diz que o fornecedor deve entrar em contato, no caso o licitante, deve entrar em contato com o pregoeiro ou com o agente de contratação. Ele pode te ignorar solenemente, desde que envie a proposta e a documentação nos campos informados pelo sistema, que são campos separados aqui. A gente tem aqui a convocação de anexos. Aqui a gente vai dar um prazo mínimo de 2 horas para envio, conforme tiver no edital. E também a negociação, que é feita através do campo negociar. Ou seja, o fornecedor não é obrigado a trocar mensagens de texto com a gente, ok? Então, vamos tomar cuidado da gente, às vezes, criar um critério subjetivo na nossa licitação e, às vezes, acabar até anulando o nosso certame só porque a gente criou uma regra, às vezes, desnecessária, ok? Então, nesse caso, se o fornecedor não enviar a documentação no prazo estabelecido e também não pedir mais prazo por algum motivo, claro, aí sim a gente vai ter aqui no artigo 56, sanções previstas, e também no artigo 155, a gente vai ter, por exemplo, deixar de entregar a documentação exigida no certame como uma das infrações. Então, o fornecedor não é obrigado a nos responder, mas ele também, caso ele também não envie a documentação, ele está sujeito a processo administrativo
sancionatório, tudo bem? Então, a obrigação que ele tem é de enviar a proposta, é de enviar a documentação. Ele não tem obrigação nenhuma além disso. Para você ter ideia, nem de enviar lance ele tem obrigação. Se a gente ver aqui, a gente tem uma minuta da AGU aqui. Caso o licitante não apresente lance, ele concorrerá com o valor da proposta. Ele pode simplesmente, antes da sessão pública, cadastrar uma proposta, não dar lance nenhum, ainda que o pregão seja aberto e fechado. Pode ser que o lance deles, a proposta dele seja melhor e ele se classifique, ainda na fase fechada, e fique com o valor da proposta. Então, nesse caso, esse vídeo é apenas uma prevenção para que a gente não caia em situações onde até tenhamos que responder questionamentos de órgãos de controle, por exemplo. Então, nesse vídeo é isso. Até breve.